Hoje eu quero falar sobre Boa Nova de Grande Alegria. Eu estou fazendo uma série falando sobre alegria. E eu quero falar hoje sobre uma boa nova, uma novidade, uma boa notícia de grande alegria. Muitas pessoas chegam até nós e dizem assim: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. O que é que você quer primeiro? O que é que vocês preferem? A boa ou a má? Sempre tem uma má e uma boa notícia, não é? Eu quero contar uma história para vocês. Primeiro eu quero dar uma má notícia, depois uma boa notícia. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo. Tinha no máximo 6.000 habitantes. E tinha ali um casal muito querido pela cidade. E eles não tinham filhos. E a esposa, ela era cheinha assim, um pouquinho gordinha. E de repente ela começou a engordar, mas ninguém falou nada. E teve um dia que ela passou mal e foi internada no hospital. E quando ela foi internada no hospital, estava com pressão alta, e veio a notícia para a cidade. Ela estava grávida de 7 meses. E como ela não percebeu que estava grávida e tinha pressão alta, ela teve um eclâmpsia e perdeu o bebê. Essa foi uma notícia arrasadora para a cidade. Uma cidade pequena que todo mundo fica sabendo de tudo. Imagina aquele casal tão querido, que por tantos anos esperavam um bebê. De repente, a notícia veio que ela estava esperando um bebê e ela perdeu o bebê. Mas você pode dizer, como que isso acontece? Bom, era muitos anos atrás. E a gente não tinha tanto conhecimento. E ela, aos 40 anos, achava que não podia mais engravidar. Achou que não era gravidez. Porque naquele tempo as mulheres tinham filhos aos 20 anos. Então, essa foi uma notícia triste. Para vocês terem uma ideia, eu devia ter no máximo 7 anos quando eu vi essa notícia. E aquilo me impressionou tanto que eu nunca mais esqueci. As notícias ruins normalmente nos impactam muito. Mas as notícias boas podem transformar a nossa vida para melhor. Amém? Quando casei com Lamartine, eu tive uma gravidez que eu perdi a primeira gravidez. Foi um aborto espontâneo. E depois eu engravidei da Érica, minha segunda gravidez. E eu fiquei muito feliz. Naquele tempo a gente fazia ultrassom, mas eu não quis saber se era menino ou se era menina. Mas o meu sonho de maternidade era o seguinte: eu tinha uma visão como mãe. Eu me via de mão dada com uma menina caminhando a pé e a levando para a escola. Esse era o meu sonho de maternidade, ter uma filha e andar com ela até a escola. Porque era isso que acontecia no interior, a gente ia andando até a escola. Então, eu imaginava ter uma filha e fazer isso com ela. E quando eu entrei em trabalho de parto, fomos para o hospital. E na ida, eu e o Lamartine começamos a discutir, porque a gente tinha nome de menina, mas não tinha nome de menino. Ele queria um, eu queria o outro. Então a gente falou, e se for menino, como que nós vamos chamar? Eu falei, se for menino, depois a gente decide. Mas menina, desde o começo, a gente já tinha o nome. E quando eu tive o parto, quando o bebê saiu e o médico levantou e o bebê chorou, eu me lembro da boa notícia. O médico virou para mim e disse assim: é uma menina. E essa frase, é uma menina, eu guardei na minha memória. Essa frase ecoa e me traz uma grande alegria. É uma menina, que era a realização de um grande sonho da minha vida, era ser mãe de uma menina. E Deus nos deu um filho só, e eu falo, Senhor, eu te agradeço muito, porque se eu
para ter um filho só, tinha que ser uma menina. E eu tenho a Érica. Mas, quanto ao nosso Deus, nós temos dele uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. Amém? Deus tem alegria para você, meu querido, e Deus tem uma boa notícia. Deus não tem más notícias. Más notícias procedem do inferno, mas do nosso Deus nós temos boas notícias, porque mesmo em meio às dificuldades, Deus tem uma boa notícia, porque Ele está com você em todo o tempo, e Ele te livrará, e Ele te guardará, e Ele te abençoará, porque sobre o povo de Deus está a sua bênção. Amém? Sobre você está a bênção do Senhor em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Mas essa boa notícia chegou um dia aos pastores que estavam no campo. Os pastores estavam guardando o seu rebanho e de repente eles receberam uma visitação de um anjo que trouxe a boa notícia que o Salvador viria. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Lucas 2, de 8 a 15, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aleluia! Os pastores, simples pastores no campo, cuidando dos seus rebanhos na vigília da noite, eles receberam a boa notícia de grande alegria. A boa notícia de grande alegria chegou aos pastores no campo, guardando o seu rebanho. Um anjo apareceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E a notícia foi entregue a eles. O anjo deu a boa notícia: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles sabiam qual era a cidade de Davi, porque Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, o grande conquistador, aquele que tinha trazido unidade às tribos de Israel, aquele que tinha expandido os limites de conquista, o rei Davi era conhecido como o belemita. Aquele que vinha da cidade de Belém. Então, quando o anjo disse: eis que hoje vos nasceu o Salvador na cidade de Davi, eles sabiam que a cidade de Davi era Belém. O Salvador.
o Salvador, aqueles que iam resgatar a sua história, a sua alma, o seu espírito, o seu físico. Porque a palavra salvação, sozo, significa a salvação por completa, na alma, no espírito e também no nosso corpo. O Salvador, aquele que resgataria a humanidade de todas as suas mazelas, de todos os seus infortúnios, de todas as suas tristezas, de todos os seus reveses, de todos os seus pecados. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo. Essa palavra significa o Messias, o ungido, aquele que desceria dos céus, que foi prometido a tantos, aquele que sentaria no trono de Davi e reinaria. Nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, o Yahvé. O Senhor Deus, Ele era a manifestação de Deus entre nós, o Emanuel. E esta boa notícia lhes foi dada. Mas também o anjo deu a eles um sinal. Disse assim: vocês vão até Belém. Mas para que vocês saibam que eu estou falando a verdade, vocês vão achar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Qual era a probabilidade de achar uma criança numa manjedoura? Ser enrolado em faixas era comum naquele tempo. Os bebês eram enrolados em faixas. Até na minha geração, os bebês eram enrolados em faixas. Ficavam todos quietinhos assim. Né, Anaís? Gláucia. Mas isso era normal. Mas um bebê ser achado deitado numa manjedoura, o Cristo, o Messias, o Rei esperado, isso definitivamente era uma coisa muito inusitada e inesperada. Mas depois que ele deu a notícia, não ficou só por aí não. Os anjos desceu uma milícia, desceu uma multidão de anjos, porque os céus não puderam conter a alegria daquele momento. E aqueles que conheciam a realidade espiritual não puderam se conter. E os anjos, as milícias, as multidões, os exércitos angelicais desceram até eles e manifestaram a alegria, a adoração que é devido àquele que havia nascido naquele momento. E eles cantaram dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Olha essa imagem. Gente, a atmosfera espiritual naquele lugar devia ser tremendo. Você imagina, os céus rompeu, o anjo trouxe a boa notícia, trouxe a boa nova, mas os exércitos angelicais vieram até eles e cantaram, e glorificaram, e adoraram, e aquela atmosfera estava plena da presença de Deus, de alegria, de poder, de glória. A palavra de Deus disse que a glória estava ao redor deles. Vocês imaginam como essa glória era manifesta? Provavelmente em grande luz, em grande resplendor. Meus queridos, hoje muitas vezes a gente tem experiências com Deus, não é? E a gente fica alegre, a gente traz aquele contentamento, a gente não se aguenta, a gente dança, a gente grita, a gente se manifesta, não é? Como domingo passado nós falamos de alegria e a gente dançou e a gente se alegrou no Senhor. E imagina a alegria envolvida neste momento. Amém? Mas esta alegria tem que estar nos envolvendo hoje, porque nós sabemos, a notícia chegou até nós, que Jesus veio, amém? Jesus veio até nós, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deixou a sua glória e desceu até nós, desceu até mim, desceu até você, para que através dele, ele pudesse ser o caminho de acesso ao Pai.
O Pai nos amou liberando o Filho nos amou vindo até nós e nos amou deixando o seu Espírito, que é o nosso companheiro constante, que nos auxilia em todas as coisas. Segundo lugar, é importante que nós saibamos as razões porque essa boa nova recebida é de fato de grande alegria. Essa notícia foi a notícia mais esperada da humanidade. Essa notícia foi a notícia mais esperada do povo de Israel. Eles esperavam o Senhor, o Salvador, o Cristo, o Messias. Então é importante que nós saibamos que essa boa nova é de grande alegria, porque ela é o cumprimento da mais importante promessa dada por Deus ao seu povo. A chegada do Salvador. É que hoje vos nasceu. Ele já tinha nascido. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Engraçado, eu não tinha visto o ensaio do musical. Mas aquilo que eu vou citar aqui, eles colocaram ali. Porque é isso que o Espírito Santo quer ministrar a nós nesta manhã. Em primeiro lugar, essa boa nova, essa promessa foi liberada pela primeira vez no Gênesis, para Adão e Eva. Quando Eva caiu em pecado e convenceu Adão e os dois caíram em pecado, o Senhor ali já estabeleceu um plano de libertação dos pecados da humanidade. Quando através do pecado eles se afastaram de Deus, Deus já estabeleceu um plano para religar o homem a Ele. Em Gênesis 3,15, fala sobre esse plano. Quando eles pecaram, Deus deu um juízo para Eva, um para Adão e um para a serpente. E esse texto fala disso. Gênesis 3,15. Porém, é Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre a tua descendência, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Este te ferirá a cabeça. O descendente da mulher, Jesus, que veio de Maria, pisou a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. E Satanás feriu o descendente da mulher, que é Jesus, através da morte física. Então, essa foi a promessa de que um dia viria alguém nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente. E para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. Amém? Se há alguma obra do diabo na sua vida, clame a Jesus, porque Ele é capaz de destruir tudo aquilo que Satanás tem tentado contra você. Amém? Esta profecia foi revelada a Abraão, o pai Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus, o pai do povo de Deus, né? Dos escolhidos. Em João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O que foi que Abraão viu? Quando Deus dá o filho da promessa para ele, né, Isaac, e em determinado momento Deus pede em sacrifício a Isaac. Quando Abraão pega Isaac, vai carregando Isaac até o Monte Moriá, onde ele deveria sacrificar Isaac, Deus se revela a ele, e ele tem uma visão, e ele vê o dia do Senhor. É por isso que ele diz aos servos, o que é que Abraão vê? Abraão vê que a provisão viria, a provisão do sacrifício, que ele não iria
precisar sacrificar o seu filho, mas que um dia viria o Filho de Deus até nós e que ele sim se sacrificaria por nós. E ele viu tudo isso. Deus mostrou espiritualmente para ele. É por isso que ele disse aos seus servos: nós subiremos e voltaremos. É por isso que ele disse: o Senhor proverá, Jeová Jiré, porque ele anteviu a provisão de Deus para as nossas vidas. Foi profetizado, Jesus foi profetizado, essa boa nova foi profetizada também a Davi. O homem que Deus fez aliança através da fé, Abraão. O homem que Deus fez aliança para um reinado eterno, a Davi. Davi viu o dia do Senhor. Em Salmo 2, 6 e 7, Davi declara: ele declara a revelação que ele teve do Senhor. E o Senhor disse a ele: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Davi anteviu o rei, o escolhido, aquele que foi tirado de trás das manadas, aquele que o Senhor se alegrou e estabeleceu uma aliança. Ele disse: Davi, de você sairá um descendente que sentará no seu trono e que reinará eternamente. E Davi teve toda a revelação quando Deus disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ele estava falando de Jesus. Jesus viria, seria gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Essa promessa também foi declarada por inúmeros profetas. Em Atos 7:52, quando os religiosos estavam sendo exortados acerca da sua incredulidade, a palavra de Deus diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Os religiosos, ao longo da história, foram matando os profetas que tinham a revelação a respeito da vinda do justo. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, profetizou em Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor Deus fará isto. Amém? Aquilo que Isaías profetizou 700 anos antes da vinda do Messias, Ele mesmo, o Senhor, disse a respeito da sua promessa: eu farei isso, eu disse e o farei. Miqueias, 530 anos antes da vinda do Messias, estabeleceu o local que Jesus ia nascer. E disse assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Simeão, o líder, um religioso, um homem piedoso, que estava no templo, quando Jesus foi apresentado ao templo. Quando uma criança nascia, depois de alguns dias se apresentava no templo e dava um sacrifício para consagrar aquela vida. Simeão pegou a criança no colo e disse assim: agora eu posso morrer,
Porque este é o Salvador, porque Deus me prometeu que eu veria o Salvador antes de morrer. Então, muitos falaram, muitos receberam a promessa, e Jesus, quando veio para cumprir todas as promessas que o Senhor tinha feito, através da história do seu povo, através da história de Moisés, de Davi e dos profetas. Essa é uma boa notícia. Por quê? Porque fala a respeito do Salvador, que é Cristo o Senhor. E Ele havia chegado. O Salvador chegou. Vocês imaginam, os anjos ficaram extasiados. Eles não puderam se conter. Eles tinham que se manifestar. Você sabe que o mundo espiritual é tão real como o físico. Quando a gente começa a orar, quando tem opressão, os demônios têm que se manifestar, porque eles são revelados. Agora, quando tem uma boa notícia como essa, não tinha como os anjos não se mostrarem aqueles pastores, e eles se revelaram. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Mas, por fim, os pastores foram ao encontro do Senhor, foram ao encontro de Jesus. Em Lucas 2 diz assim: e ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? O que Deus espera de nós. Nós que estamos mais de 2000 anos depois que essa promessa foi cumprida. Essa notícia nos foi dada. Essa notícia nos foi mostrada. Essa notícia nos foi revelada. E qual será a minha e a sua reação? Em primeiro lugar, Deus espera que creiamos nessa notícia. Você que está aqui, eu presumo que já creia nessa notícia. Que notícia? Que um dia Deus enviou Jesus, o seu Filho, até nós. Essa é a grande notícia. Você crê nela? Então propague essa notícia. Em segundo lugar, Deus quer que nós corramos até Jesus. Ao ouvir a notícia, nós cremos, mas nós temos que ir até Jesus. Foi o que os pastores fizeram. Eles ouviram e podiam ficar ali quietos, falar: será mesmo? Uma dúvida, não é? Cruel, será que sim, será que não? Vamos deixar o nosso rebanho aqui para ver se realmente de fato está acontecendo isso. Não, eles prontamente, imediatamente, quando os anjos desapareceram, eles correram para ver se havia de fato acontecido. E o que o Senhor espera é que nós corramos até Jesus. Se você ouviu a notícia hoje que Ele veio até nós, corra até Ele, corra até Jesus. Faça de Jesus o seu Senhor, faça de Jesus o seu Salvador. Conheça Jesus, tenha intimidade com Ele, ame-o como se Ele fosse a coisa, não como se Ele fosse, mas estabelecendo nele o primeiro lugar da sua vida, o seu maior amor. Amém? Em último lugar, adore ao Senhor. Os anjos o adoraram, porque reconheceram que Ele é o Cristo,
o Senhor, o Yahvé, o Senhor que domina sobre todas as coisas. Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele e através dEle e para Ele. Ele estava na criação, Ele estava na história da humanidade, Ele veio até nós, Ele se entregou por nós e hoje Ele está esperando o momento onde Ele vai receber a sua igreja nas nuvens. Nós seremos arrebatados e teremos um grande encontro com o nosso noivo, com o nosso Senhor, e nós viveremos com Ele eternamente na sua presença. Amém? Mas não termina aí não, um dia voltaremos com Ele e Ele vai sentar no trono de Davi e todas essas promessas que o Senhor fez a Davi sobre a eternidade acontecerá. Ele sentará no trono de Davi em Jerusalém e nós, a igreja, nós governaremos com Ele por 1000 anos até que todas as coisas se findem e que Ele faça novos céus e nova terra. E nós precisamos crer nisso e adorar ao Senhor, porque Ele é Senhor, porque Ele é Yahvé. Amém? Declare comigo: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor da minha família, Jesus é Senhor do Brasil, Jesus é Senhor das nações, e Ele voltará, e Ele reinará eternamente, com juízo e com justiça, estabelecerá o seu trono e dominará sobre todas as coisas que existem, porque Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Rei, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, o Senhor, o Yahvé das nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E eu quero terminar essa palavra. Hoje não vamos terminar com um cântico. Nós vamos terminar com um poema que foi escrito no Salmo 148, que é um coro de aleluias. Assim como os anjos declararam glória a Deus nas maiores alturas e aleluia, nós vamos também declarar este poema. Você pode subir aqui, Gláucia? E depois nós vamos finalizar cantando a capela aleluia, tá bom? Depois de nós lermos, eu quero que você leia esse salmo comigo. E o salmo diz assim: leia junto comigo ao mesmo tempo. Eu vou ler bem devagar para que vocês possam repetir comigo. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestiais. Louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras e gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízos da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado.
Aleluia. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. E nós vamos cantar a capela agora, aleluia. 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 Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Amém, queridos. Aleluias, aleluias, aleluias ao nosso Senhor, que veio para nos redimir de todos os pecados. E hoje nós temos uma maravilhosa certeza da vida eterna com Ele. Reinaremos com Ele, seremos arrebatados com Ele. Aleluias para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nós vimos que Ele veio até nós porque Ele nos amou. E a notícia te foi dada. Creia que Ele é Senhor e Salvador. E Ele quer o primeiro lugar do seu coração. Eu vou fazer uma oração agora de entrega. Alguns farão pela primeira vez. Outros renovarão a sua aliança. Mas ore comigo, diz assim: Senhor Deus, eu creio que Jesus veio, que Jesus é Salvador e que Jesus é Senhor. O Cristo, o Messias, o Yahvé, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Por isso eu entrego a minha vida hoje, o meu coração. Eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, quebra todos os grilhões com o mal, me traz vida, me traz alegria. Senhor Deus, eu me entrego agora, eu me rendo em adoração, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, se você fez essa oração pela primeira vez, se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a mão para que nós víssemos você. Tem alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Os diáconos estão vendo alguém aí? Eu não estou vendo ninguém. Você que fez essa oração, acione o QR Code que está na tela para que nós possamos conhecer você. Amém?